Olá, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a este vídeo, é porque tem interesse de saber mais informações a respeito do projeto de plantação da Igreja Batista Nova Cidade, no bairro de Interlagos, aqui em São Paulo, e, quem sabe até, de se engajar numa parceria conosco. Vou apresentar o projeto de forma panorâmica, respondendo às perguntas mais comuns a seu respeito, ok? Caso queira informações mais detalhadas e minuciosas, entre em contato pelo nosso e-mail e solicite o projeto escrito que prontamente lhe será enviado, tudo bem? Vamos às perguntas. Quem é o responsável pela plantação? Há 3 responsáveis pela plantação, pelo projeto. O casal que Deus chamou para plantar, o grupo base que se junta ao casal e os parceiros financeiros do projeto. Os 2 primeiros são responsáveis diretos e o último responsável indireto. Quem é o casal plantador? O casal plantador somos eu e minha esposa Deisy. Somos casados há 18 anos, não temos filhos ainda. Minha conversão aconteceu em agosto de 91 e a da Deisy em fevereiro de 96. Somos membros da Segunda Igreja Batista de Macaé, no Rio de Janeiro, cujo pastor titular é Wagner Coelho Pontes. Tenho quase 15 anos de ordenação ao ministério pastoral e, nesse período, trabalhei como pastor de jovens e adolescentes em 2 igrejas, Igreja Batista de Vila Mariana, aqui em São Paulo mesmo, e a já referida Segunda Igreja Batista de Macaé, que me enviou para cá, para São Paulo, no início de 2021, para plantar a Igreja Batista Nova Cidade, que chamo carinhosamente de Nova. O que é Grupo Base? Grupo Base é um grupo de crentes que se identifica com o projeto de plantação e que se junta ao casal plantador para com ele trabalhar na plantação da nova igreja. Os crentes do Grupo Base são os primeiros membros da nova igreja e são responsáveis por buscarem novos engajamentos pela disseminação e preservação da missão, visão e valores da nova igreja. Atualmente, nosso Grupo Base é composto por 3 famílias. Como aconteceu seu envolvimento com plantação de igreja? Eu já estava com 11 anos de ministério, na época com 46 anos de idade. Estava feliz na Segunda Igreja Batista de Macaé, trabalhando como pastor de jovens e adolescentes ali, mas comecei a refletir mais profundamente sobre o futuro e ali começou um processo de reflexão que foi lentamente me aproximando da ideia de plantação de igreja. Depois de 2 anos de reflexão e oração a respeito, depois de um curso na área de plantação de igreja e depois de ouvir conselhos valiosos, em março de 2020, eu e minha esposa tomamos a decisão de encerrarmos o nosso ciclo ministerial da Segunda Igreja Batista de Macaé para começarmos toda a movimentação para nos envolvermos integralmente com a plantação de uma nova igreja. Qual é a missão, visão e valores da plantação? Nossa visão: queremos ser uma igreja visivelmente modelo de cidade de Deus para a transformação das cidades dos homens pelo anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Nossa missão: conduzir cada cidadão da cidade de Deus, a igreja, a uma devoção intensa a Jesus Cristo e ao amor comunitário que provoquem amadurecimento na fé e engajamento contagiante com a missão de reconciliar os habitantes das cidades dos homens com o nosso Senhor, o nosso Deus. Nossos valores: centralidade do Evangelho, pregação expositiva, estilo de vida encarnacional, criatividade e plantação de novas igrejas. Por que plantar mais uma igreja em São Paulo? Essa é uma excelente pergunta justamente por carregar em si um pressuposto que precisa ser questionado. Porque plantar mais uma igreja em São Paulo pressupõe que a cidade já tem igrejas suficientes para atender a sua população e que um projeto digno de investimento é aquele que tem como alvo o sertão do Nordeste, regiões inóspitas do Norte ou lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Igrejas precisam ser plantadas em todos os lugares, principalmente em cidades estratégicas do nosso país, e São Paulo é uma delas. Vale lembrar que São Paulo dita tendências de moda, influencia cultural e economicamente todo o nosso país. Contudo, mais igrejas precisam ser plantadas em São Paulo, porque além de ser uma cidade estratégica, é também uma cidade com 70,6% de sua população de não cristãos. Isso equivale a mais de 8,5 milhões de pessoas sem Jesus,
só no município de São Paulo. Isso equivale à população da Áustria ou da Suíça. Temos, portanto, em São Paulo, um país não evangelizado. Creio que esses dados não só justificam a plantação de novas igrejas em São Paulo, mas exigem que isso seja feito. Por que o bairro de Interlagos? Na realidade, o projeto original escrito não tinha uma definição de bairro, até porque, quando foi redigido, eu ainda morava em Macaé e estava fora da realidade de São Paulo há 8 anos. Mas quando comecei a divulgar o projeto para os amigos, um deles, pastor aqui em São Paulo, ele gostou muito do projeto e me convidou para passar alguns dias na sua casa para que ele me apresentasse o seu bairro, Interlagos, e o considerasse como um candidato a ser o bairro da plantação. Interlagos tem cerca de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes e, segundo meu amigo, tem necessidades claras de plantação de novas igrejas. Assim, em agosto de 2020, eu fiz a visita ao bairro e tanto eu quanto a minha esposa nos identificamos com a região, o que foi entendido por nós como uma confirmação de Deus de que aquele era o bairro onde a nova deveria ser plantada. Por que, ao invés de plantar novas igrejas, não revitalizar uma igreja que esteja em dificuldades? Igrejas em dificuldades precisam ser revitalizadas? Claro que sim, mas isso não deve ser um impeditivo para que novas igrejas sejam plantadas. Além disso, infelizmente, as estatísticas demonstram que igrejas já consolidadas concentram quase que todos os seus esforços na manutenção do trabalho e pouco se envolvem diretamente no alcance dos não cristãos. Igrejas em plantação têm isso no seu DNA. E mais, a plantação de novas igrejas estimula as igrejas consolidadas a reavaliarem as suas estruturas e a empreenderem mudanças que as ajustem à essência da missão que receberam. Ou seja, a plantação de novas igrejas contribui para a revitalização das antigas. Como o projeto é sustentado? Como eu disse, eu e minha esposa estamos integralmente envolvidos com a plantação e, obviamente, para que isto seja possível, recursos precisam ser direcionados para o projeto, recursos que contemplam o nosso sustento e provisão aqui em São Paulo. E não só isso, o orçamento planejado contempla também investimentos em ações que criem oportunidades para o anúncio do Evangelho aqui no nosso bairro. Os recursos para o projeto são transferidos para nós por 3 tipos de parceiros: instituições paraeclesiásticas, igrejas e indivíduos. Hoje nós contamos com mais de 40 parceiros, dentre eles 2 instituições paraeclesiásticas, 6 igrejas, sendo uma daqui de São Paulo, e cerca de 32 irmãos e irmãs que contribuem mensalmente com o nosso projeto e que são instrumentos de Deus para a viabilização da plantação da nova. Como posso ajudar o projeto de plantação da nova? A forma mais óbvia é sendo um parceiro financeiro. Caso você tenha interesse de ser um, basta entrar em contato comigo por WhatsApp ou por e-mail, indicar com qual valor de contribuição você pode se comprometer mensalmente, que eu fornecerei os dados bancários do projeto para onde os recursos deverão ser transferidos. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Mas há outras formas de ser nosso parceiro. No caso de igrejas, elas podem também ser parceiras do projeto doando material didático, mobília e recursos pontuais. Podem também, sob concordância e incentivo da liderança, ceder membros da igreja para que façam parte do nosso grupo base e, no futuro, membros da nova igreja. Podem ainda oferecer apoios programados dos seus ministérios, como, por exemplo, de louvor, infantil e oração. Podem ainda recomendar o nosso projeto para outras igrejas e ou irmãos que estão procurando uma igreja aqui na região para servirem ao Senhor. Como pessoa física, você pode ajudar das mesmas formas indicadas para igrejas, desde que, claro, você seja encorajado pela liderança de sua igreja a fazê-lo. Bem, é isso. Espero que as respostas tenham sido esclarecedoras e que elas tenham, de alguma forma, estimulado você a se engajar com esta, que é a melhor estratégia de cumprir a grande comissão do Senhor Jesus em Mateus 28, a plantação de novas igrejas. Estou naturalmente à disposição, os meus contatos estão todos aqui. Querendo falar comigo, fique à vontade para me chamar, ok? Será um enorme prazer poder conversar com você. Que Deus lhe abençoe,
Um grande abraço e até mais.